De volta, 12h33. Paulo, vamos a passos agora? Vamos sim, vamos falar com ele, Alex Cavalcante, o Alex Mochila, que chega com um convidado especial hoje, o presidente do Sindipol, o Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais, que vai falar aí sobre a recomposição salarial dos profissionais de força de segurança. Boa tarde, Alex, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo Rezende, boa tarde, Edgar Rodrigues, boa tarde, Daniel, pessoal da Tanco. E uma boa tarde também a todos os nossos ouvintes da Onda Oeste, simplesmente a melhor e maior emissora do Centro-Oeste do estado, agora também caindo nas graças do público aqui do Sudoeste, né? Que bom. Estamos falando de passos, daqui a pouco a gente vai entrar aí com o presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do estado, o Emerson Oliveira, que atendeu gentilmente com exclusividade a Onda Oeste. E nós vamos falar o seguinte, a pauta é reajuste salarial, todo mundo quer, às vezes todo mundo merece, às vezes não, né? Porque tem político com 298% de reajuste e policial que garante a segurança não consegue, às vezes, o 35%. E é sobre isso que a gente vai falar. Na última semana, a Assembleia Legislativa rejeitou o artigo 148 do projeto de lei 358 de 2023, de autoria do deputado estadual Sargento Rodrigues. No plenário foram 30 votos a favor e 35 votos contrários a essa proposta parlamentar de reajustar o salário das forças de segurança do Estado. Ainda teve outras nuances dentro desse quesito, né? O Sindipol, na pessoa do presidente investigador Emerson Oliveira, junto à diretoria, acompanhou de perto, né, na Assembleia Legislativa, nas últimas semanas, a votação em primeiro e segundo turno. O projeto que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, ele foi encaminhado para a Comissão de Administração Pública, CAP, né, e teve como finalidade retirar da Polícia Civil de Minas Gerais a competência para exercer as atividades relacionadas a trânsito e prestação de serviços públicos. A gente está falando do Detran. E é essas duas pautas que nós vamos trazer hoje para você, ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia da Onda Oeste. E eu quero chamar para participar comigo e dividir a tela com os meus amigos de bancada, com o Edgar e o Paulo, o Emerson Oliveira. Está por aí, Emerson? Uma boa tarde a você. Obrigado por nos receber, por atender a Onda Oeste. E vamos tocar nessa ferida. Vamos falar por que essa emenda constitucional que se transformou em um artigo, ela foi rejeitada e quais são os prejuízos que traz para a Polícia Civil de todo o Estado. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Alex Cavalcante. Boa tarde, Paulo Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer. E é isso aí, vamos falar um pouco, né, da retirada do Detran com o projeto 358, né? Aliás, a reforma administrativa é o PL 358 e a retirada do Detran PEC 71. Né? E isso incluía também, como bem disse o Alex, a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública, que já está defasada desde 2015. Então, Alex, estamos com problema no áudio aí, não tá, Alex? Tá com... Pode continuar, Alex. Não, o Alex... Tá ouvindo, Alex? Eu tô ouvindo, Edgar, você tá me ouvindo? Sim, agora sim, pode continuar. Não, a imagem dele está travada e a gente não consegue ouvir ele. Mas o Emerson, sim, Alex, voltou? Voltou, agora voltou. Vai lá. Agora o Emerson está me ouvindo. Está ouvindo, Emerson? Estou ouvindo perfeitamente. Vocês me ouvem? Agora sim. É um problema. A conexão que voltou. Eu acho que a conexão com o Emerson, vamos ver se a gente consegue restabelecer essa conexão. Puder reenviar um link para eles tentar entrar, às vezes até por telefone, para a gente terminar essa pauta. Mas, na verdade, dá certo, Daniel? Tá, eu acho que a instabilidade está na sua internet, o Alex. A tela para nós chega a travar aqui. Tá? Eu acho que do Emerson está ok.
Então vamos fazer o seguinte, Edgar, toca. Tá, ô Emerson, fala para nós em relação a essa recomposição salarial, essa reforma administrativa. O que a categoria está pedindo em termos de reajuste? Então, a gente tem uma defasagem salarial, ela vem desde o ano de 2015, né? Quando em 2019 nós tivemos, durante o ano de 2019 inteiro, várias tratativas com o governador do estado, né, com relação às perdas, né, a recomposição das perdas inflacionárias daquele período, seria de 2015 até 2019, que dava aí um valor, um reajuste, né, uma recomposição de perdas inflacionárias de mais de 42%. E ele fez um acordo com a gente, dividiu, né, em 3 parcelas para pagar essa recomposição das perdas inflacionárias, só que aí depois ele mesmo vetou 2 parcelas do acordo que ele tinha feito, do projeto que ele encaminhou para a Assembleia Legislativa, né, o governador Romeu Zema, e vetou 2 parcelas, pagando apenas uma parcela e ficou devendo a gente, né, um valor total de mais de 30% ainda, né? Então, aliás, quase 30% que ficou devendo na época. E o ano passado, né, com muita luta, depois de muita manifestação, né, eu acho que vocês acompanharam aí, a população acompanhou, né, nós tivemos quase 60 mil policiais e bombeiros, né, tanto os policiais civis, os policiais militares, os policiais penais, os agentes socioeducativos, os bombeiros militares, né, quase 60 mil servidores da segurança pública na rua, manifestando ordeiramente para poder, né, mostrar a nossa insatisfação e a necessidade de recomposição das perdas inflacionárias. E o governador Romeu Zema, no ano passado, pagou apenas 10,06%, que foi a inflação do ano corrente, né, do ano anterior, do ano de 2021. E agora, mais uma vez, a gente está tentando, né, os deputados aí que são da bancada da segurança pública, está tentando negociar com ele mais uma vez para ele ver se ele paga esse retroativo, que está dando hoje 35,44%, né, que ele pague isso, nem que seja parcelado para a categoria. E até então ele ainda não confirmou nada, não falou se vai pagar, né? Ele não falou se vai pagar nem inflação do ano ainda. Nós já estamos aqui no mês de abril, já no final de abril, e ele ainda não deu uma resposta. Na sexta-feira próxima, dia 28, ficou marcada uma reunião entre ele e né, entre o governo, não sei se será o governador Romeu Zema, mas alguém do governo vai encontrar com os deputados da segurança pública para mais uma vez tentarem negociar, né, esse valor devido, né, porque é importante, né, falar para os senhores, falar para a população que está nos ouvindo, né, para os ouvintes, que isso não é aumento salarial, né? Aumento salarial foi do governador, né, de 298%. Né? E nós estamos querendo recomposição de perdas inflacionárias desde 2015, né? De 35,44%. E ele não, ele teve um aumento salarial de 298%. Né? Então, a gente são no estado de Minas Gerais, e não só para o governador, é bom deixar claro que para o secretariado também. Então, a gente vê que os servidores públicos, Minas Gerais hoje, né, pelo menos no ranking dos estados, aí é o estado mais seguro, né? Pelo menos através dessa pesquisa que se faz, né? Essa média, porque a população não entende, né? Mas não é que não acontece crime em Minas Gerais, acontece muito, né? Mas a gente, em outro momento oportuno, a gente falar de como é feita essas estatísticas, são muito mal feitas, diga-se de passagem. Então, a gente precisa o povo entender que se Minas Gerais está hoje, né, e o governo do estado do governador Romeu Zema tem que entender, se Minas Gerais está hoje o estado mais seguro, é por causa dos membros das forças de segurança pública, é através desses integrantes, né? Eu tenho certeza, se vocês forem olhar aí na cidade, aí, nós veremos aí que a delegacia não deve ser das melhores, né? A maioria das delegacias do estado de Minas Gerais hoje estão literalmente caindo aos pedaços. Nós não temos pessoal para trabalhar, nós temos um déficit hoje na polícia de quase 50%. Nós temos hoje, no estado de Minas Gerais, nós somos o 22º salário em termos
do país, ou seja, nós somos o pior salário do país. Então, nós perdemos para estados como São Paulo e alguns estados do Norte e Nordeste. Então, aliás, do Nordeste e do Norte. Então, os policiais fazem o que pode, né? Não tem material de trabalho, não tem pessoal. Se vocês terem ideia, nossas viaturas policiais, que é um instrumento de trabalho, não tem rádio de comunicação. Os nossos coletes dos nossos policiais civis, grande parte está vencido. Ou então o colega não consegue um colete, né, que seja do tamanho dele. E falando da estatística, né, que eu vou trazer para vocês aqui, em primeira mão, as nossas estatísticas em Minas Gerais são maquiadas, tá? Elas são maquiadas. Imagine você um indivíduo que toma um tiro e vai lá e faz o registro de ocorrência dele como lesão corporal, né? E esse indivíduo depois ele vai e morre no hospital e essa estatística não é mudada. E detalhe, ela tinha que ser registrada como tentativa de homicídio, que é um dos pontos que mede essa estatística criminal no país, né? Então, são os crimes violentos, né? Você pega para fazer esse ranking de países, de estados mais seguros ou não no país, você pega os crimes violentos. E dentre eles, né, o principal, que eu acho que é o que mais atemoriza a nossa população, são os homicídios. E esses homicídios estão envolvidos, né, principalmente, diretamente com o tráfico de drogas, né? Então, esse crime, imagine se você pega um indivíduo que leva um tiro, vai para o hospital, morre, e a ocorrência dele é feita como lesão corporal, porque quando você faz o registro, o que se tira é natureza do registro da ocorrência. Então, se não mudou, meu amigo, a estatística está aí. Então, por isso que eu te falo, Minas Gerais não é o estado mais seguro para se viver, não. Tá? E é muita maquiagem. Nós, do Sindipol, já fizemos e vamos aqui fazendo essa denúncia para vocês em primeiro. Tá? O Emerson... Você abordou, o Emerson. Pode ir, Paulo. Pode ir lá, Alex. Você abordou essa questão da estrutura física das delegacias. A gente tem acompanhado isso em passos, até recentemente, essa semana, se não foi, acho que na quinta-feira ou na segunda-feira, mas acho que foi essa semana, o delegado de Polícia Civil aqui, o Felipe Capucci, junto com outros policiais, fizeram uma reunião na Câmara Municipal, até pedindo socorro para o município, sendo que a responsabilidade de segurança pública é do Estado, para a aquisição de equipamentos. Passo até ter uma notícia boa, que futuramente nós teremos uma delegacia regional. É um trabalho que ele acontece desde 2011, quando o delegado-geral ainda era o Dr. Paulo Queiroz, ele que conquistou esse terreno. Depois a gente vai trazer imagens desse terreno que o Paulo conseguiu ganhar para fazer essa delegacia. Mas nós estamos em 2023. São quase 10 anos para tentar sair um projeto do papel para poder ajudar as forças de segurança. Você bem colocou aí essa questão do aumento do PR, né, 451, se eu não estiver enganado, de 298% para vice-governador, para governador, para secretários. Tudo bem, eu até acho que devem ser bem remunerados, porque estão cuidando da coisa pública, mas aí rejeita uma proposta de 35% de quem garante a segurança até de quem está governando. De que forma que o sindicato busca esse diálogo para poder, pelo menos, equiparar a Polícia Civil, já que a Polícia Civil é uma polícia de inteligência, é uma polícia investigativa. E nós vemos muitas vezes, isso é uma vergonha para o Estado, a Polícia Civil, o delegado batendo na porta da Câmara, na porta de associação, na porta de conselho, para poder comprar viatura, comprar computador e, às vezes, quem sabe, comprar colete, igual você disse aí. Então, isso é vergonhoso para o Estado. E é muito grave quando eu escuto do presidente do sindicato, você acabou de afirmar, que as nossas estatísticas são mascaradas. O que falta para a gente poder falar a verdade e para que a gente não tenha essa sensação de segurança de forma assim, apenas mágica, apenas cenográfica? Ô Alex, né, você fez uma colocação muito importante, né? O governador do estado hoje, né, o governador Romeu Zema, é preciso que o governador, os secretários sejam bem remunerados, né? E uma frase interessante dele, né, que tem que ser bem remunerado para segurar os bons profissionais,
né? Os nossos bons profissionais da Polícia Civil, né, que, diga-se de passagem, é a sua imensa maioria, são bons profissionais, infelizmente mal valorizados, infelizmente falta treinamento na Polícia Civil, né? Eu vou te falar uma coisa, eu recebi até hoje, eu tenho 13 anos que eu estou na Polícia Civil, né? É importante que salientar, eu já fui policial penal antes, né, fui policial penal, depois fui policial militar e hoje estou há 13 anos na Polícia Civil. E nesses 13 anos eu recebi uma carga de 45 munições, ou seja, eu tenho munição na minha arma, que é a arma do Estado, que ela tem quase 13 anos que está comigo, né? E eu tive que muitas vezes utilizar a minha arma particular. Então, tem que ser bem remunerado o governador do Estado, o vice, os secretários? Tem, eu concordo. Mas como que ele fala que ele quer segurar bons profissionais no Estado, mas na polícia, como você bem disse, a Polícia Civil é uma polícia investigativa. A Polícia Civil que investiga os crimes no Estado. Mas por que para o governo não interessa isso? Não interessa, por que a Polícia Civil é sucateada? Primeiro, Polícia Civil, como que ela tem visibilidade? Só quando o cidadão vai lá, e normalmente, né, o cidadão quando vai na delegacia, ele tem uma necessidade, né, aconteceu alguma coisa com ele, ninguém vai na delegacia, vamos lá tomar um cafezinho na delegacia, não vai. O cidadão, ele vai lá quando ele precisa, quando ele tem algum problema. E quando ele chega lá para resolver esse problema, não é bem atendido muitas vezes, porque falta de pessoal. Nós temos hoje, se você for olhar aí, se não for o prefeito, se não for os vereadores da cidade, ajudando aí com servidores cedidos para as delegacias, muitas vezes nem funcionam. Para comprar material, para comprar um computador, para comprar papel, toner, né? Que graças, sim, muitas vezes aos vereadores e aos prefeitos da cidade, as prefeitas, né, e as vereadoras, que acabam ajudando. O que falta isso? Boa vontade. E por que o Estado não tem vontade? Alex, Paulo, Daniel, né, os ouvintes, por que o governo não tem essa vontade? Ô, gente, quem é que investiga crime? É a Polícia Civil. Se eu tenho uma Polícia Civil forte, uma Polícia Civil equipada, uma Polícia Civil bem remunerada, eu dou condição de ela investigar. E, infelizmente, meu amigo, a maioria das vezes vai chegar onde? Lá em cima no chefe. É lá no governador que vai chegar muitas vezes. É lá no secretariado, né? Nós vemos aí as grandes investigações que são feitas aí de combate, sim, à corrupção e tantos outros crimes. E por que não se tem investimento na Polícia Civil? Porque vai chegar lá. E mesmo a gente com falta de pessoal, com falta de condições, nós ainda fazemos essas investigações. Então, é importante que a população cobre isso. Mas o governo, o que interessa para ele? A Polícia Civil, ela não é vista, porque eu, por exemplo, eu sou investigador de polícia, eu estou aqui, ó. Você vai me ver na rua andando assim. Agora, o policial militar, não, ele estará fardado. Eu estarei com uma viatura descaracterizada e a minha arma velada. Ele estará ostensivo, com uma viatura caracterizada. Então, isso não dá voto para o governador. Ele é a chamada sensação subjetiva de segurança. Quando o indivíduo chega ali e ele vê uma viatura caracterizada na rua, seja ela da Polícia Civil ou da Polícia Militar, ele se sente seguro, mas é uma sensação subjetiva. Quando a Polícia Militar faz o patrulhamento em determinado local, e mesmo depois o crime acontece aí, né? Os furtos que a gente tem nas lojas, principalmente nos centros das cidades, raros são os furtos que acaba tendo o autor preso. Por quê? Porque não tem policial civil para investigar. A Polícia Militar, às vezes, ela acabou de passar, mas o furto acontece do mesmo jeito. O roubo acontece do mesmo jeito. E quem tem que prender esse criminoso? É a Polícia Civil, com investigação, com inteligência policial. Então, para o Estado, não interessa. O que interessa, né, para o Estado, que eu digo, é o governador que está hoje, né, governando o nosso Estado, né, e não somente o governador atual, mas nós temos outros problemas também que vêm e são sucessivos. Mas o governador atual, infelizmente, né, ele teve uma promessa de investir na Polícia Civil e não tem investido. Hoje, as viaturas que nós temos hoje, que foram entregues, né? O ano passado mesmo teve uma entrega de viaturas que foi uma maravilha. O governador foi entregar as viaturas. Emendas parlamentares, né? Nós tivemos, inclusive, mais de 140 viaturas entregues que foram emendas do ex-senador
Alexandre Silveira com o senador Rodrigo Pacheco. Então, que encaminhou para a Polícia Civil. E o governador do estado entregou como se fosse ele investindo na Polícia Civil. Né? E diga-se de passagem, já atua até sem rádio de comunicação, que nós não temos. Então, assim, o que falta é simplesmente, Alex, é boa vontade. Né? Ou isso é feito, que eu vou ser bem sincero para você, nos meus 13 anos de Polícia Civil, eu acho que isso não é feito só por falta de vontade, falta de dinheiro, muito menos, não é falta de dinheiro. Isso é feito conscientemente. Para que você vai investir numa polícia que pode me investigar amanhã? Né? Nós temos que pensar isso. E a população tem que cobrar isso sim dos governadores, né? Porque quem é o maior afetado não é o rico, não. Porque, infelizmente, quando chega o rico, acontece algum caso com ele, chegar um fato acontecer com o governador do estado, porque não vai acontecer, ele anda cercado de segurança, né? Os policiais militares fazem a segurança dele. Então, ele não... É importante... Emerson, e é importante também a gente falar sobre essa questão da polícia, que muitas vezes o cidadão cobra a polícia. Nós tivemos um evento aqui na cidade de Passos, de um mega assalto ao Banco do Brasil, que realmente foi um assalto de cinema, e as pessoas falavam na rua, a gente ouvia, né? A polícia não fez nada, a polícia não fez nada. Mas aí é questionamento, e a gente até explica para o público o seguinte: como que a polícia vai fazer uma coisa? E eu ouvi isso da boca de um policial civil e de um policial militar. Eu com 38, uma pistola na cintura e o cara com a .50 em cima de um caminhão. A polícia vai fazer o quê? Porque o policial também ele é pai de família, ele é esposo, ele é um cara que trabalha, tem a casa dele, tem família, enfim. A gente tem que entender, enquanto cidadão também, eu acho que essa é a função da imprensa, mostrar que para combater o crime, você tem que se equiparar com os criminosos. Então, se o Estado não investe na segurança pública, com equipamento, com treinamento, aperfeiçoamento e com o salário, que também é fundamental para todo profissional ser bem remunerado, de maneira alguma a gente vai ter um Estado que seja seguro. Você falou muito bem da questão de gestões anteriores, eu até acho que foi através do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a Delegacia Regional de Passos, mas a gente sobrevive hoje, não só na segurança pública, mas saúde, educação, através de emendas parlamentares. Então, algo precisa ser feito. A gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, Emerson, eu gostaria que você até concluísse, por questão de tempo, e a gente poder ter outras oportunidades de falar, mas do ponto de vista que eu estou vendo, através de uma nota do Sindipol, que no próximo dia 28 de abril vocês vão voltar a sentar e conversar com o governo. Aí a pergunta para finalizar seria: o governo ele senta com o clube de futebol para definir como que vai ser a contratação do Mineirão através do Minas Arena, ou seja, ele resolve isso, ele resolve as questões do turismo, da cultura, fala sobre ataques às escolas, mas na hora que precisa valorizar a base do governo, fica aí um projeto com 35 a 30 votos rejeitado, que seria o mais importante, valorizar a máquina humana, que ainda é fundamental para todo o sistema. Eu gostaria que você concluísse nesse sentido, de que forma que o sindicato vai continuar as tratativas e o diálogo com o governo, e se você ainda tem esperança que o governador Romeu Zema cumpra com o que ele prometeu para as forças de segurança no seu primeiro ano de governo, e não foi cumprido até agora, pelo menos. Ô Emerson, só um minutinho, nós temos 3 minutos restantes aqui do termo do jornal. O Paulo quer fazer uma pergunta aqui. O Emerson, boa tarde. O Emerson, rapidamente, eu queria só saber de você, como presidente do Sindipol, diante dessas graves denúncias que você trouxe aqui em exclusivo, né, em primeira mão, dessa maquiagem de números, se o Sindipol pretende fazer alguma coisa, dar publicidade nisso, emitir uma nota oficial para a imprensa, algo a esse respeito, porque né, isso para mim é o mais grave de tudo que você falou, porque esse sucateamento da Polícia Civil, das faltas de condições de trabalho, infelizmente, isso aí já é público, é notório, basta uma pessoa passar em frente a uma delegacia da Polícia Civil em qualquer cidade, né, de Minas Gerais para ver isso. Mas esses números que você trouxe, essa maquiagem dos números, isso realmente me impactou e eu acho isso muito grave, o Emerson. Paulo, gravíssimo, nós já fizemos essa denúncia, nós levamos, né, a imprensa já tomou conhecimento da época, nós se não me falha a memória, já tem uns 2 anos, se não me engano,
Foi em 2021, exatamente. Temos essa denúncia em 2021 para 2022, cobramos resposta, encaminhamos isso, né, para o governo do estado, acreditando que o governo do estado não tinha conhecimento disso. E a resposta que nós obtivemos é que poderia acontecer, às vezes, por falta de conhecimento do policial militar ali na rua, algum fato que colocava a natureza do crime divergente, mas que isso não impactaria no resultado final dessa estatística, o que é mentira. Depois a gente começou a perceber que não, que o governo do estado tinha ciência disso, e isso para o governo do estado é interessante. É interessante porque é notório que nós sabemos hoje que o governador Romeu Zema já é um pré-candidato a presidente da República. Nós sabemos disso. Então é interessante ter um estado que seja o estado mais seguro do país, dizer que ele faz gestão, né? Então, sim, nós continuaremos essa denúncia, por isso que eu falei, né? Infelizmente, alguns órgãos de imprensa à época não deram muita ênfase, saíram matérias, né, relacionadas. Só que nós voltaremos a fazer essa denúncia novamente, nós faremos isso, nós, inclusive, encaminharemos isso, né, para vocês também, caso vocês queiram, e nós encaminharemos também para o Ministério Público de Minas Gerais para que tome providências. Então, a gente precisa, sim, continuar, porque é gravíssimo, Paulo. Entendeu? E é bom que a população saiba disso. É gravíssimo. E eu te falo, já aconteceu comigo, infelizmente, de um tenente da Polícia Militar chegar na delegacia e pedir para eu dar a natureza da ocorrência. E se você começar a entrevistar policiais civis, vários vão te relatar isso. Tá? Então, a gente tem esse problema, sim. É um problema que a gente vê que é calculado pelo Estado, que é gravíssimo. Né? Então, a gente precisa dar publicidade de forma de comunicação, né? O Ministério Público atua sobre isso. Né? Nós levamos, foram várias denúncias, inclusive, à época teve até uma ameaça de punição dos policiais que fizeram a denúncia, e tudo comprovado, com cópia de boletim de ocorrência, né? Recentemente, nós tivemos um caso em que um indivíduo na frente de um carro deu um tiro na direção do motorista do veículo, o projétil transfixou o vidro para-brisas, pegou no encosto do carro onde o motorista estava sentado, só não matou ele porque ele abaixou, e a Polícia Militar registrou essa ocorrência como dano ao patrimônio. Como que isso é um dano ao patrimônio? Da tentativa de homicídio, gente. Né? Então, porque isso impacta nas ocorrências, né? A tentativa de homicídio, o roubo, o latrocínio, né? Tudo isso, o feminicídio, tudo isso impacta nessa estatística criminal do Estado. E nós continuaremos, sim, denunciando, continuaremos cobrando, né? Respondendo agora, não sei se ficou claro, Daniel, o Paulo, né? O Paulo perguntou. Ô, Paulo, não sei se ficou claro para você. Né? Ficou sim, ficou claro, e realmente denúncias graves, e conte conosco, né? Conte conosco aqui da Onda Oeste para dar publicidade nessas denúncias. Eu agradeço demais. Emerson, muitíssimo obrigado pela entrevista. O nosso tempo esgotou, infelizmente, tem que dar sequência na programação. A Onda Oeste está de portas abertas para sempre recebê-lo. Vamos continuar falando sobre essa pauta, acompanhando esse caso. Obrigado por atender a nossa reportagem. Peço até desculpas em público. Na quinta-feira nós iríamos falar, mas nós tivemos um pequeno problema técnico que acontece. E hoje nós voltamos para informar o nosso público que esse é o compromisso da Onda Oeste com a nossa região. Então, muitíssimo obrigado por nos atender. Sim. Alex, eu que agradeço, tá? E só para 10 segundos para te falar, nós vamos continuar trabalhando. Como você bem disse, o governador do estado, ele recebe o futebol, mas ele não recebe nós das entidades de classe. Nunca recebeu, nem na gestão passada dele, nem na atual. Não nos recebeu. Estamos, sim, vamos continuar tentando o diálogo, e caso o diálogo não seja possível, não aconteça, nós, sim, tomaremos outras medidas, como a estrita legalidade, que se o policial civil hoje ele for trabalhar dentro daquilo que o Estado fornece, dentro literalmente, da legislação, a Polícia Civil vai parar de vez e, consequentemente, a Polícia Militar e a Polícia Penal também, né? Porque todas elas dependem, sim, da Polícia Civil. Né? Então, vamos continuar essas ações, a gente sempre preza pelo diálogo.
E muito obrigado a todos vocês, tá? Boa tarde para os ouvintes. E eu estarei aqui sempre à disposição, tá? Uma excelente Obrigado, tarde, Emerson. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal da Polícia Civil. Continuamos à disposição. Edgar, Paulo, com vocês. Um abraço, então, agradecemos aí o presidente do Sindipol por trazer essas informações para nós e a gente iniciar um debate em relação a isso, cobrar das autoridades e até mesmo da Secretaria de Segurança Pública do Estado um posicionamento em relação a isso que ele disse, né, essas denúncias e também a questão de recomposição salarial da categoria. Alex, muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde, Edgar, um abraço. Boa tarde, Não Alex. vai dar para falar do Cruzeiro hoje, mas amanhã a gente volta e fala. Tá certo. Paulo, um abraço, boa tarde para você. Grande abraço, Edgar. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Às 7 horas da noite, a Simone Oliveira apresenta o Jornal da Onda, segunda edição. Com a técnica de Daniel Amorim, encerramos por aqui mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço, boa tarde a todos. A Onda Oeste está ao vivo em HD TV para todo o Brasil e o mundo. Estamos na Link TV Brasil com sinal digital para a sua região, para o seu estado e na sua operadora de internet. Já tem o Box TV com os nossos canais? Curta a Onda Oeste, participe da nossa programação ao vivo e interaja com o seu programa favorito. Onda Oeste, o multiplataforma da região e agora do Brasil e do mundo. Conectado 24 horas com você. A mudança faz parte da vida da gente, né? E se for pra mudar pra melhor,